Olá, meus queridos e queridas pimpolhos e pimpolhas de livro, tudo bom com vocês? Como vocês estão? Bem-vindos ao meu canal Lucas Escrita. Lucas é esse que vos fala, muito prazer. Eu sou escritor e autor do livro A Bruxa Escondida de Salem, Histórias de Locasta, e também do livro A Garota que Congelou o Natal. E eu faço vídeos falando sobre minhas doideiras, falando sobre o que eu aprendi com séries, livros, filmes, novelas, falo sobre meus pensamentos filosóficos aqui nesse canal, e também eu sou ator e cozinheiro nas horas vagas. E hoje, galera, eu vim com um vídeo que eu tava super ansioso pra trazer pra vocês. Galera, pra quem me conhece sabe que eu sou um noveleiro de plantão. Eu amo a teledramaturgia, principalmente aquela feita nos estúdios Projac da Globo de televisão, onde as maiores novelas da vida já foram criadas. Uma das novelas da atualidade que mais está me chamando a atenção é a novela das 9, Mania de Você. Protagonizados por altos e altas atrizes e atores, como, por exemplo, o elenco principal, que é composto por Agatha Moreira, Gabs, Nicolas Prats e Chay Suede. A novela é simplesmente sensacional. Eu não sei porque que muita gente taca hate nessa novela, mas pra mim ela tá sendo uma das melhores novelas que eu já assisti na vida. Inclusive escrita pelo grandíssimo João Emanuel Carneiro, autor da nossa conhecida Avenida Brasil. Da nossa, claro, nossa grandíssima Carminha, Adriana Esteves, que inclusive está nessa novela como uma personagem muito importante nessa novela. Mas galera, hoje eu não vim aqui para fofocar sobre novela, eu vim aqui para falar sobre alguns pontos filosóficos que eu gosto muito dessa novela. Principalmente incluindo duas tramas dessa história, que no meu ver são as que eu mais acho que... Eu não vou falar me identifico, por quê? Porque falar que eu me identifico com essa novela, em questão de alguns personagens, principalmente um que eu vou falar, né, um dos dois que eu vou falar, é um pouco problemático, porque assim, tipo, Mania de Você é... Sabe Dark Romance? É exatamente assim. É exatamente um Dark Romance. Mania de Você é um Dark Romance e não tem como você falar. João Emanuel Carneiro com certeza estava pensando em Dark Romance, com certeza leu Dark Romance em muitos aspectos. Sabe aquela ideia de o mafioso, o rico, o moreno sarcástico, que é um pouco obsessivo das ideias? É meio tipo isso a novela. É meio tipo isso. Mas não é só isso. Tem muitas subtramas muito interessantes, tem muita... A própria trama em si é muito interessante, mas dando um pequeno contexto do que é a novela Mania de Você. Tem muita história, obviamente, a gente está em 3 meses de novela, mas basicamente a gente acompanha a história de Mavi, interpretado pelo grandíssimo Chay Suede, Luma, interpretada pela grandiosa Agatha Moreira, Viola, interpretada pela excelente Gabs, e Rudá, interpretado pelo nosso gigante Nicolas Prats. Atores simplesmente incríveis, que eu já acompanhava desde antes, e agora vendo nessa novela são simplesmente incríveis. O que acontece? Luma é filha de um grande empresário lá, que roubou da antiga falecida esposa, e aí meio que a Luma nunca soube das ideias, e aí belo dia, Mavi que é filho, mas ninguém sabe que ele é filho desse tal empresário. A Luma não é filha do Molina, enfim, é uma grande coisa assim, mas vamos ao assunto, Molina morre. Molina morre. Detalhe que quem matou foi esse querido aqui pra salvar a Viola, tá? Então fica a dica que ele não é um vilão completo, tá? Eu tô protegendo um personagem duvidoso sim. Deixa a herança para Luma. Só que é o quê? Mavi já é meio tipo dos hackers aí, ele é desses. É o Nerdola, que é um moreno sarcástico que a gente ama. Mas ele acaba se casando com a Luma, só que ele estava num relacionamento com a Viola, que ele nunca superou, porque no começo da história, meio que rola uma certa traição em que a Luma namorava o Rudá, e o Mavi namorava a Viola, só que aí a Viola e o Rudá se encontram, oh meu Deus, amor eterno. E aí eles ficam juntos, os outros dois descobrem, meio que quer acabar com a vida deles, o Rudá acaba sendo deportado para outro país. Detalhe que quem fez tudo isso foi esse querido aqui só pra afastar Rudá e Viola, tá? Fica a dica aí. A Viola acaba tendo que ficar aqui no Brasil e ela vai conseguindo a vida dela. E o Mavi e a Luma acabam ficando juntos e tal. O Mavi rouba ela. E aí, com o dinheiro da Luma, ele cria o grande resort Albacoa. E aí, nessa parte que acontece a nossa história nesse ponto temporal, é um pouco confuso. Mas não espere outra coisa de novelas. É porque eu acho muito interessante quem escreve novela. Um dia eu quero conseguir escrever novela, porque eu sou um grande admirador dessa arte que é a dramaturgia. Um dia eu quero conseguir escrever uma novela. Só que para você escrever uma novela tem que ter muito assunto. Você tem que ter muito assunto, tem que ter muita subtrama, tem que ter muito acontecimento. Então por isso que é meio confuso de tentar contar para alguém o que de fato é a novela, porque a cada 3 semanas a trama muda completamente, o enredo muda,
Até o elenco, em tese, o elenco, assim, entre aspas, muda porque a gente acaba ganhando focos em outros personagens. Alguns são meio tirados de foco, enfim. Mas, dando essa história, há 2 focos dessa novela que, na minha opinião, são os que mais me bateram profundamente e que eu quero analisar com vocês. Eu lembro que eu falei que o Mavi criou o Albacoa? Beleza, o Albacoa existe e tal. E dentro desse Albacoa existe um condomínio de casas de pessoas que moram dentro lá do resort, entre aspas, assim, moram dentro do resort, entre aspas. E uma dessas personagens que mora lá dentro é a personagem Fátima. A Fátima, ela se tornou muito intimamente, pra mim, uma das minhas personagens favoritas. Porque o que acontece com a Fátima nessa história? Basicamente, a Fátima é uma mulher que tem lá o seu casamento de anos, só que o marido é um baita de um cafajeste, um filho de uma égua, um cara hediondo, nojento e tudo que você possa imaginar de ruim. Então ele só fala mal do corpo dela, fala mal da personalidade dela, só fala mal. Ele trai ela pra caramba, só que ele mesmo não assume que trai, e ele é que acaba querendo culpar ela que ela quer trair ele. Enfim, aquele homem não é nem lixo, aquele homem que merece ser jogado num poço de um vulcão, basicamente. Eu tenho um ódio tão gigante por esse personagem que eu acho. Só que, em dado momento dessa novela, Fátima consegue se divorciar desse homem. E ela consegue passar a viver a vida dela. Tal, um momento super incrível quando ela consegue ter essa liberdade e falar, não, agora eu sou dona do meu próprio nariz, você, fora, rua! E aí o tal marido sobe por um tempo. E ela consegue ir ganhando a vida dela, trabalhando com ela. Inclusive ela é uma pianista de mão cheia. Isso também me faz uma certa identificação, porque pra quem não sabe, eu toco piano. Então, pra mim, é mais identificação ainda. Só que, o grande ponto que eu quero chegar nessa história. No meio desse rolê todo, temos o pequeno querido Gael, que é um dos funcionários do Albacoa. E o Gael é super fofo. A Fátima, ele acaba começando a gostar dela. Só que, Fátima saiu de um relacionamento abusivo, de um relacionamento tóxico. E aí, ela não se sente tão boa pra amar de novo. Ela não se sente pronta de verdade pra amar de novo. E isso é um foco muito, muito profundo dessa novela. Porque uma das falas que mais me pegou até hoje é quando ela tá conversando com a amiga Diana, que inclusive é vizinha e ajudou ela em vários momentos, elas são melhores amigas. E eu até arrepio de lembrar dessa frase. Quando ela fala que ela se sente. Ela fala algo do tipo: eu sou um fardo muito pesado de carregar, eu sou uma pessoa muito complicada, ele não merece esse tipo de coisa, eu sou um fardo muito pesado de carregar. E cara, quando eu escutei isso, eu falei: é exatamente o que eu sinto! Tipo, eu não sei explicar. Mas quando ela fala sobre isso, de que ela se sente um fardo muito pesado, eu me pego vendo eu mesmo falando isso pra mim mesmo. Dessa ideia de que às vezes eu me pergunto, será que alguém realmente já se apaixonou por mim? Porque pra quem não sabe, eu nunca namorei, tá? Deixo isso aqui bem, não é um assunto difícil pra mim. Eu nunca namorei, nunca me senti pronto pra esse tipo de coisa. Mas até hoje, às vezes eu me pego pensando que eu sou uma pessoa muito complicada, que eu sou uma pessoa muito complexa às vezes. Todo ser humano é complexo, mas eu não sei, às vezes eu me sinto um fardo pesado pra alguém carregar e pra alguém amar de verdade. Às vezes eu não me sinto pronto, eu sinto que eu vou machucar outra pessoa, eu sinto que essa pessoa vai me machucar. E a gente acaba ficando nisso e eu me vejo quando ela fala sobre essas coisas. Porque eu tô, claro, foram situações extremamente diferentes, mas eu já tive meus relacionamentos ruins que me fizeram acreditar que eu não sou talvez merecedor de amor. E como ela também se vê no espelho como uma pessoa que talvez não se sinta pronta pra amar. Isso me faz pensar muito sobre quantas pessoas incríveis se sentem ruins por causa de pessoas ruins que se achavam as bambambãs incríveis. E tipo, eu olho pra Fátima e eu vejo ela uma personagem super interessante, uma personagem super legal, uma personagem muito densa e muito legal e divertida até. É aquela personagem que basicamente você queria dar um abraço nela e falar, você é incrível, meu amor. E aí, tipo, é muito incrível e rola uma identificação muito gigante pra mim. Então, esse é um pequeno pensamento que eu tiro dessa parte da trama da novela, que é muitas pessoas incríveis se sentem ruins por causa de relacionamentos péssimos. E às vezes a gente se sente um fardo, não merecedor de amor, às vezes a gente se sente tão. Às vezes nosso coração tá tão dilacerado que às vezes a gente fala, cara, eu não quero viver isso de novo. E a gente prefere ficar sonhando com a ideia de um relacionamento ao invés de
tentar se jogar. E, inclusive, isso é um conselho que a própria Diana fala pra Fátima. Ela fala, tipo, cara, se não der certo, pelo menos você tentou. Mas e se você ficar só aí, se pensando, imaginando se desse, se vai ou não vai dar certo? Tenta! Se não der, é história pra contar. Tipo, claro, eu não levo esse conselho pra mim porque eu realmente não me sinto muito pronto pra fazer algum tipo de relacionamento desse tipo hoje em dia. Mas é um conselho muito bom pra quem tá se sentindo um lixo e vem alguém que provavelmente está tentando te mostrar que você não é um lixo. Tente acreditar nessa pessoa, você não é um lixo. Se você já foi machucado em algum relacionamento, tente lembrar do quão incrível você é, do quão interessante você é e do quão merecedor de amor, porque nós todos somos merecedores de amor. E às vezes a gente não se acha porque pessoas ruins, pessoas maldosas nos usaram e fizeram a gente acreditar que a gente não é bom. Então você que tá assistindo aí, que já deve ter passado por isso, que provavelmente canta The Prophecy da Taylor Swift no seu quarto berrando, você é merecedor de amor. E um dia você vai encontrar esse amor. Acredita em mim. Mudando de assunto agora, a outra trama que me pega bastante nessa novela é a parte justamente do Mavi. Aí você vai falar, Lucas, você se identifica com um cara que roubou? Com um cara que é um criminoso? Que é um cara que, se você for analisar a novela, a grande coisa dessa novela é justamente a obsessão do Mavi pela Viola. Por quê? Meio que assim, coisinhas acontecem, né? Aquelas coisas, né? Tipo, o que ele faz? Ele meio que sequestra a Viola em certos pontos, ele meio que faz ela em cativeiro, né? Dopa ela em alguns momentos, né? Aí tem um momento que ela tá lá na comunidade e ele vai tentar destruir a comunidade porque ele quer que ela goste dele e ele acha que se ele destruir a comunidade que ela está morando, ela vai vir e falar, oh meu Deus, me ajude. Mavi tem atitudes duvidosas? Sim, ele tem atitudes duvidosas. Ele é um pouco louco das ideias? Sim, ele é um pouco louco das ideias. Ele é o cara que é bonzinho. Ele tá um de bonzinho. É psicopata? Tem mania das pessoas? Tem. É uma pessoa doente da cabeça, com certeza. Mas não trai. Não trai? Não. Mas, e não é porque ele é um moreno sarcástico incrível que eu estou passando pano pra ele, porque eu não passei pano pra ele. Mas o que eu quero analisar sobre o Mavi é o amor realmente que ele sente pela Viola. Porque é um amor psicótico? É um amor obsessivo? Sim, é um amor muito obsessivo e muito psicótico, mas é justamente por isso que é interessante. É justamente esse ponto que eu quero pegar. Porque em diversos momentos dessa novela é falado sobre como o Mavi se torna, entre aspas, um monstro quando ele está apaixonado pela Viola. Como o amor cega. Como o amor faz ele fazer coisas odiáveis, coisas extremamente ruins para os outros. Mas tudo isso ele faz em nome de tentar reconquistar a Viola. Só que, como eu disse lá no começo, a Viola trai ele com o Rudá. E meio que ele nunca superou essa ideia, porque ele meio que sente que a Viola é a mulher da vida dele. E passa anos, coisa de 10 anos. E ele nunca supera ela. E é um sentimento bizarro, porque às vezes a gente sente que a gente nunca vai superar alguém. Só que essa ideia de tentar fazer tudo pela pessoa... Claro, vamos botar numa atmosfera menor. Vamos botar numa atmosfera bem menor, assim. Uma coisa que não chegue a ser Dark Romance. Mas, seja sincero, você também não é... Você, provavelmente, se você está assistindo um vídeo sobre alguém falando sobre intensidade de sentimentos, provavelmente você também já sentiu que você faria de tudo por alguém. Você também já deve ter sentido isso. E você provavelmente... Se você já se apaixonou de verdade, provavelmente você já teve brigas por causa dessa pessoa. Às vezes você já fez coisas, tipo, deu o seu próprio coração. Praticamente você arrancou o coração do seu próprio peito e deu pra essa pessoa, enquanto o seu coração estava pulsando. Provavelmente você já fez isso. Então é por isso que eu acho muito interessante, porque é legal a gente ver esses extremos do amor. E ver como o amor é o sentimento mais forte que pode existir, tanto para destruir quanto para construir. E é justamente esse um dos pontos que eu mais gosto nessa novela, essa fluidez, que essa metamorfose que é o amor e como ele pode ser extremamente mutável, extremamente instável. É muito interessante até uma parte do Mavi, que é quando a Viola assume que odeia ele, e quando ela fala na cara dele, eu te odeio, porque ela tava meio que planejando alguma forma de destruir todo o império do Mavi. E aí tem um momento que ela vai e fala na cara dele, fala, eu te odeio, você é horrível.
E aí meio que uma Mavi entra numa depressão tão profunda e é muito interessante analisar como um personagem que era extremamente cativante, um personagem que era extremamente poderoso, um personagem que era extremamente gigante na tela, se tornando acuado, se tornando depressivo. Tem até uma das cenas que até eu dublei essa cena fazendo uma pequena zoeira nas redes sociais, que é ele cantando Roberto Carlos deitado na cama enquanto toma um uísque de canudinho. Me perdi de tanto amar. Ai, eu enlouqueci. Ninguém podia amar assim. É uma das cenas mais icônicas. Inclusive, eu acho sensacional o Chai Suede nesse papel de Mavi, porque eu acho que ele tá entregando absurdos de atuação. É justamente isso a história do Mavi. Ele se perde no amor e é muito bizarro como você se identifica nisso, de você se perder nesse sentimento. Inclusive, eu acho que eu até fiz um texto outro dia, eu vou postar ainda, eu vou fazer o texto falado, sobre como o amor faz a gente se perder e como, pra mim, acho que esse é um dos meus maiores medos. É a pessoa que eu me torno quando eu estou apaixonado, porque o mundo à minha volta se cega. E é exatamente como o Mavi faz. O mundo meio que à volta dele é cegado, não existe nada pra ele além da viola. E muitas vezes ele não percebe o mundo, porque ele é... Claro, ele chegou no lugar que ele chegou de formas bem ilícitas, tá? Vamos combinar isso aqui. Mas ele tem um império gigantesco, ele é um personagem rico, ele é um personagem poderoso, influente. Só que ele não percebe isso porque a única coisa que importa pra ele é a viola. Até mesmo quando ele decide se casar com a Luma de novo, quando ela volta depois, aí tem toda a trama da Luma também que eu acho muito interessante. Mas esse não é o caso do vídeo, talvez um dia eu faça um vídeo sobre a Luma também. Mas o que eu tô querendo dizer é, a Luma é também uma personagem muito importante porque a Luma é... Sabe a música The Way I Loved You, da Taylor Swift? Que é... Ele abre a porta pra mim do carro, ele fala que eu estou bonita hoje, e eu me sinto muito bem. Só que eu sinto falta daquela montanha-russa de sentimentos, da gente gritando, brigando, da forma como você me fez me apaixonar, e essa foi a forma como eu te amei. Exatamente The Way I Loved You, é exatamente a música do Mavi, se você fosse botar na Taylor Swift. Porque é exatamente isso, é aquela dualidade do sentimento de uma pessoa que é boa pra você, que vai te fazer bem, que é uma pessoa que tá ali, tá do seu lado, não importa o que aconteça. E a outra pessoa que você sente tudo por ela. E até o próprio Mavi fala, eu não gosto de mim quando eu estou apaixonado por ela, quando eu estava amando ela. Ele mesmo fala, só que ao mesmo tempo ele se sente tão depressivo quando a viola escorraça ele de uma vez, que ele não consegue ver isso. E é muito bizarro essa dualidade de sentimentos que é uma pessoa que você sabe que é boa pra você, e a outra pessoa que você sente tudo por essa pessoa. E ao mesmo tempo, quando eu digo tudo de ruim também. E é muito bizarro essa dualidade de sentimentos entre saber o que é o amor e o que é uma paixão. E essa novela, ela fala perfeitamente sobre isso. Eu acho que eu gosto muito dessa novela, até porque eu me identifico muito nessa dualidade de sentimentos. Eu gosto muito de analisar esse tipo de sentimentos, porque eu já passei por isso. Não é porque eu venho aqui e falo coisas bonitas e falo coisas que eu também não sou meio quebrado da cabeça, tá? Umas frases muito interessantes do Mavi que ele fala uma hora que ele não é prioridade de ninguém, porque tem uma hora que ele se sente muito sozinho, que ele vê que tá todo mundo indo embora da vida dele. Tem outra frase que também ele fala, eu acho que eu fui feito para isso, para ser traído e ser deixado para trás, para ficar sozinho. E é muito bizarro. Claro, ele teve todos os erros dele, mas assim como um bom Dark Romance, é aquele lá que você fala, ele teve os erros dele? Teve, mas olha, tadinho, ele tá chorando, ele tá desesperado, ele só ama. De um jeito muito psicótico, obcecado, sim, mas ele ama. Essa história dessa forma, assim, psicologicamente, do fato de como o amor é o sentimento mais poderoso que pode existir, te faz fazer loucuras, coisas que talvez você não queira fazer. Extrematizando isso pra um Dark Romance. Mas pensa na nossa vida real, quantas vezes a gente já fez maluquices por amor, e muitas vezes a gente quebrou a cara por causa disso. Quantas vezes a gente quebrou a cara por causa de tentar mover o mundo inteiro pra aquele amor funcionar? Eu sei que você já fez isso. E eu não te julgo. Porque eu também já fiz isso. Eu já fiz coisas que eu não gostaria de ter feito. Tipo, me entregar demais. De uma forma que eu me identifico até com uma vida. Nesse sentido de uma coisa quase tipo... Eu prefiro anular todo o resto da minha vida só pra que essa pessoa goste de mim. Tem até uma música da Bia Torres, que é uma cantora que eu acho muito incrível. Eu até pesquisei a letra aqui.
Que ela fala algo mais ou menos assim: eu deixei você fazer o que você queria de mim, e mesmo assim não fui suficiente. Talvez se ele falasse menos ou não pensasse demais, se eu nunca tivesse conhecido seus pais. Se você não deixasse eu ir embora e naquela hora só pedisse pra eu ficar, é que eu queria tanto me encaixar na sua vida vazia. Se eu fosse alguém menor, eu caberia. A gente muitas vezes se anula por completo por causa desse sentimento. E isso até conversa muito com a Fátima também. Que muitas vezes ela se anulou completamente pra tentar reacender a chama daquele casamento que já tava no lixo. Só que a coisa só foi boa quando ela largou de uma vez daquele sentimento. E com o Mavi é a mesma coisa. Porque ele se torna um personagem muito mais poderoso quando ele não tá só focado na viola. E ele se torna um personagem imbatível nesse pequeno universo que é a Mania de Você. Eu acho que essa é a pequena mensagem que eu queria trazer com esse vídeo, dessa pequena análise da novela Mania de Você. Que é como o amor é o sentimento mais forte, o meu sentimento mais incrível, ao mesmo tempo o sentimento mais destrutivo. O amor, se não for certo, ele acaba, destrocida a gente. Mas se ele for certo, ele conserta, ele arruma, ele une. Se você chegou até aqui e tirou alguma coisa interessante de todo esse falatório que eu fiz, muito obrigado, eu fico muito feliz. Eu tava muito querendo fazer esse vídeo, já faz um bom tempo que eu queria fazer esse vídeo. Só que eu ia fazer pra vídeo curto. E aí eu vim aqui e falei, não, vamos fazer um vídeo grande pra gente explorar bastante os dois lados desses dois personagens que são os meus favoritos da novela Mania de Você. Mas é isso, obrigado por tudo, que o seu Deus seja ele qual eles te proteja. Muito obrigado por tudo e até a próxima, tchau.